Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o hosting da nossa conversa. Aqui ao meu lado, Delano Rios, para mais uma conversa agradável com mais um convidado agradável também, Delano. E aí, Rodrigo, tudo bem? Grande prazer estar aqui com você. Realmente uma entrevista hoje que merece aí, ser acompanhada e tudo, né? Com uma série de temas tanto atuais como históricos também aqui da política e da sociedade cearense. Perfeito, a gente tem o prazer de receber aqui à mesa, mais uma vez, um convidado cativo aqui. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente busca conversar com ele, porque de fato tem muita coisa para apresentar, para ensinar, enfim, para compartilhar com as pessoas. Convidar aqui o ex-deputado federal, o ex-vereador, Arthur Bruno, nome histórico do PT também. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Rodrigo, eu que agradeço o teu convite, ao Delano, Questão de Opinião. Aqui quero mandar um abraço para toda a equipe do Grupo Opinião. Eu acompanho aí diariamente esse trabalho importante que vocês fazem de comunicar, né, de forma independente, imparcial, para os cearenses. A gente que agradece uma breve apresentação, né? O Arthur Bruno, ele é pedagogo com histórico de quase 50 anos como educador, né? Já foi deputado federal, como eu falei, 4 vezes deputado estadual e 2 vezes vereador de Fortaleza, né? Em 2015, importante, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, onde passou 8 anos. Também foi assessor de assuntos municipais da Casa Civil, recentemente agora, né? E agora é o atual superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, o IPLAN, né? Autor de 10 livros, é membro da Academia Fortalezense de Letras e sócio efetivo do Instituto do Ceará. Então, mais uma vez, muito grato aqui, importante pela sua participação. Superintendente, professor, né? Professor Arthur Bruno, da última vez que o senhor veio aqui, o senhor veio ainda como um assessor, né, de assuntos municipais e agora recebe uma missão importante junto à Prefeitura de Fortaleza, junto ao prefeito Evandro Leitão. Eu queria que o senhor falasse como está sendo essa experiência, como o senhor recebeu um instituto, né, e o que a gente tem de projetos andando já. Bom, muito bem. Primeiro, a gente se aproximou muito do prefeito Evandro ainda durante a campanha. Praticamente, eu coordenei o programa de governo junto com Eudoro Santana, né, e Lia Parente, e a gente, na época, criou 23 grupos de temas os mais diversos para o programa de governo. Então, ali houve uma aproximação muito grande. Eu estava na assessoria do governador Elmano, né, na assessoria de assuntos municipais, e recebi o convite do prefeito Evandro, que eu já conheço há muito tempo, admiro o trabalho dele como presidente da Assembleia, como deputado, e fui até professor dele também, né, para minha honra, para o meu privilégio. E aí recebi e aceitei esse convite, mais um desafio, porque eu nunca tinha sido secretário municipal, né, tinha sido secretário estadual. E Fortaleza é a minha cidade, Fortaleza, eu sou fortalezense, fiz a política durante todos esses mandatos, principalmente Fortaleza, né? Sou eleitor em Fortaleza, então para mim foi uma honra estar participando dessa equipe. E eu sempre fui muito amigo e sempre admirei muito o Eudoro Santana, né? Que durante muitos anos ele foi o superintendente do então IPLANFOR, que hoje virou IPLAN. Eudoro é uma liderança admirável, uma das pessoas mais respeitáveis da política do Ceará. Ele coordenou o Ceará 2040, né? Na época que o prefeito era o Roberto Cláudio, e fez um belíssimo trabalho. Então, eu entendi que eu tinha que dar continuidade a esse trabalho que o Eudoro tinha feito na época do IPLANFOR. Então, o IPLANFOR, que é hoje IPLAN, é um órgão de inteligência, é um órgão de planejamento de médio e longo prazo. Ele também é um órgão que trabalha para integrar os demais órgãos da prefeitura, não é? Em vários projetos, vários planos para a cidade. É isso que efetivamente nós estamos fazendo no IPLAN. Perfeito, não sabia que o senhor tinha sido professor não, do Evandro. Fui professor. Um dia desse eu estava na Assembleia Legislativa e eu diria sem medo de errar, que pelo menos ali 1/3 dos deputados foram meus alunos. Quando eu estava sendo assessor de assuntos municipais, boa parte dos prefeitos também, em algum momento, passou por uma sala de aula minha, né? São 47 anos como professor, eu nunca deixei de dar aula até hoje. Dou uma aula por semana, que não tem tempo, né? Mas, enfim, é muito bom. E era, na época, eu sou professor de cursinho, né? Muito tempo. Hoje eu dou aula no Centro Universitário Farias Brito, mas como professor de cursinho, aquelas aulas
com 200, 300 alunos em sala de aula. Então, com certeza, muitos que estão aí na cena política e administrativa passaram em algum momento pelas minhas salas de aula. Eu já assisti a aula do senhor. Aulão Olha, até o Delano, aula de história, muito boa, inclusive, por sinal. Professor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você está falando já dessa nova fase, né, do IPLAN. Um dos projetos que vocês estão à frente, que o Instituto está capitaneando, a gente até se encontrou no lançamento, são esses fóruns territoriais, né? Perfeito. Eles têm uma perspectiva de ser 39 encontros, né? O primeiro aconteceu ali no Cais do Porto, no começo do mês passado. E aí você falou que era muito uma experiência de democracia direta. Eu queria saber como é que tem sido essa experiência desses fóruns territoriais aqui em Fortaleza e qual o objetivo deles. Muito bem. Durante a campanha, o prefeito Evandro anunciou que tem 7 grandes diretrizes para o seu governo. Então, todo o plano de governo foi pensado nessas diretrizes. E uma dessas diretrizes que ele determinou que seria uma prioridade dele é a governança compartilhada. Então, ele entende corretamente, na minha opinião, que uma boa gestão ela tem que ser compartilhada com a população, por mais diversos setores da população. Então, no Fortaleza 2040, o Eudoro Santana e a Lia Parente, que foi coordenadora executiva dele, e hoje é a vice-presidente do IPLAN, isso é muito importante, que é uma grande arquiteta, grande urbanista, nós entendemos que nós iríamos desenvolver essa governança compartilhada, principalmente através dos fóruns territoriais. Então, Fortaleza tem 121 bairros. Esses bairros foram divididos em 39 territórios. Então, o que é que nós fizemos agora durante o mês de abril? Reunimos com todos esses 39 territórios, né? E nessa reunião, nós levamos aquilo que foi discutido durante a campanha, como projeto para um futuro programa de governo, e a população recebeu um caderno com todas as propostas, e lá tinha: isso é importante, não é importante, muito importante. Nós dividimos em 12 temas, não é? Essas propostas. E em cada tema, além dessa definição de importância, tinha também um espaço onde a população poderia colocar as propostas territoriais. Se ela não se sentisse contemplada com o que já estava lá no caderno, ela poderia acrescer com outras propostas de acordo com o seu território, de acordo com os bairros que a população, de certa forma, estaria representando. Então, esse material foi recolhido, nós passamos o mês de abril todo fazendo 3 reuniões por dia, então foram 39 fóruns territoriais. Esse material está sendo compilado, organizado agora. Nós vamos levar para os secretários o que é que a população discutiu, evidentemente para o prefeito também, e aí nós vamos retornar para os fóruns e dizer: olha, isso aqui nós vamos fazer esse ano. Esse ano vai ser um ano muito difícil, 2025, porque todos vocês sabem que nós recebemos a prefeitura com muita dificuldade, endividada, devendo muita coisa aos fornecedores, enfim, toda essa situação que a população está ciente de como o prefeito Evandro recebeu a população. De qualquer maneira, algumas ações já estão sendo feitas, né? Outras serão realizadas no segundo semestre, mas nós não vamos realizar tudo aquilo que a gente pretendeu no primeiro ano de governo, sobretudo por causa dessas dificuldades. Então nós vamos chegar para a população e dizer: olha, isso aqui nós vamos fazer no ano que vem, isso aqui nós vamos fazer em 2027, isso aqui nós não vamos poder fazer, vamos ter que conseguir apoio do governo federal, recursos, empréstimos. Então a população terá uma devolutiva, ela será esclarecida, nós seremos muito transparentes, né? Porque nós queremos que esses fóruns eles sejam permanentes, não seja só nesse primeiro momento, mas a população frequentemente será convidada a governar de forma compartilhada, porque a população ela vai se sentir responsável também por aquelas ações que serão realizadas nos bairros, né? Então, deixa eu só lhe perguntar um pontinho em relação a isso. Você falou, esse material, como você falou, a gente imagina que é um material extenso, até porque tem essa contribuição que as pessoas podem botar de próprio punho e tudo, então tem esse trabalho aí de ser feito, de ser compilado, de ser organizado, assim. Eu vi lá no fórum, as pessoas chegam pro senhor, conversam com o senhor, sou político de carreira, conversa, tem a arte aí de conversar com as pessoas. O que é que o senhor sentiu que é a demanda das pessoas? O que é que as pessoas de Fortaleza querem e que de repente não estava no radar da prefeitura? Muito bem, então? Eu encontrei o Delano lá no Vicente Pinzon, né? Lá no Vicente Pinzon, no fórum ali daquela região. As pessoas
estão reivindicando coisas simples. É o calçamento, não é? É a drenagem, é o esgoto, é a creche, é o posto de saúde que falta remédio, falta médico. Então, as pessoas desabafaram, colocaram para fora, né, colocando suas demandas, suas reivindicações. E nesses 39 fóruns, nós reunimos 3.655 pessoas. Você veja, quando a população é convocada, ela vai. Tinha fórum, naquele do Vicente Pison, por exemplo, tinha ali mais de 200 pessoas. Então tinha reunião que tinha 250, outros menos, outros mais, não é? Até porque eu percebi que a população está acreditando muito no prefeito Evandro Leitão, até porque ele está nas ruas, né? Ele não é um prefeito de gabinete, ele está nas ruas, né? Ele está nesses problemas das chuvas, nos alagamentos, ele ia aos locais, conversa com a população. Então, são coisas simples, não é? Mas coisas, evidentemente, que serão feitas em curto prazo, outras serão médio, outras longo prazo, mas a gente quer ser muito transparente com a população e dizer quando é que aquilo vai ser realizado ou não vai ser, porque é possível que haja determinadas demandas que o governo, em uma gestão, não tenha condição de realizar. Bruno, uma das propostas do Evandro, e depois a gente viu isso concretamente em termos de organização, foi dar mais autonomia às regionais, né? Que as regionais pudessem resolver alguns problemas mais básicos ali, que são demandas, às vezes, que são muito pequenas para a gestão, mas para a pessoa que está ali sofrendo no dia a dia é uma coisa muito grande, né? Isso, na prática, de forma prática, pode resolver, se não completamente, mais parte dessas sugestões recebidas? Durante a campanha, Rodrigo, o que é que a gente percebeu? A população reclamava muito que nós tínhamos 6 regionais em Fortaleza, 6 secretarias regionais. O prefeito, já desde o prefeito Roberto Cláudio, que passaram a ser 12 regionais, né? No entanto, isso já foi produto do Fortaleza 2040. Redividir em mais 6 regionais, descentralizar a gestão. Isso é uma grande ideia. Descentralizar a gestão, isso é fundamental. No entanto, o que é que acontecia? As secretarias regionais eram muito mais ouvidorias do que secretarias para resolver os problemas da população, né? Então havia uma supersecretaria, que era a SEGER, né? Essa secretaria, que em tese seria de apoio às regionais, mas é quem resolvia tudo. O secretário regional não tinha condição de resolver, ele não tinha autoridade, ele não conseguia dar conta daquilo que a população exigia. Então, o que é que o prefeito Evandro Leitão decidiu? Dar poder às 12 secretarias regionais, né? Então, inclusive a SEGER foi extinta, né? Foi criada uma coordenadoria na SEGOV, da Secretaria de Governo, que é quem vai dar o apoio administrativo, né, para que as secretarias regionais possam efetivamente trabalhar. Então é a poda de árvore, é a limpeza, é o problema do calçamento, é o problema, coisas simples que toda secretaria devia estar resolvendo. É uma creche? Não, aí é a Secretaria de Educação. É um posto de saúde? Aí já é a Secretaria de Saúde. Mas pequenas reformas, coisas do dia a dia, do cotidiano, é a Secretaria Regional que tem que resolver. Então, isso está sendo ainda organizado, né? Mas creio que brevemente isso começará a funcionar com muito mais autonomia do que efetivamente se tinha anteriormente. Teve um episódio que, só para citar o Rodrigo, que o Rodrigo está falando, dessa importância de fato você ter uma proximidade maior da população. Acho que o Rodrigo deve ter pensado nesse caso. A gente recebeu aqui pouco antes do Carnaval a secretária da Cultura, a Helena Barbosa. A Helena falou que teve nas andanças, né, por causa desse processo de descentralização, tinha ouvido um pedido de um grupo de capoeira e tudo, que estava num certo parte da cidade, e que eles pediram a ela uma roda. E ela não entendeu o que era a roda. A roda era numa praça que você pintasse uma roda mesmo, que era definindo que, digamos, ali era o espaço onde fazer a capoeira. Que eles já treinavam lá, porque eles disseram assim, que isso aqui vai ser bom pra gente, porque as pessoas respeitam mais, tudo assim. E ela, tablado, né? Não era nem um tablado, era realmente você pegar um pincel e fazer um entorno. E ela disse que não acreditava que com uma demanda tão pequena, e ela disse, se todas as demandas que eu recebo fossem como essa. Mas é engraçado, porque é uma demanda muito pequena e ao mesmo tempo que não tinha sido atendida, né? Exatamente. Que fazia falta para aquela coisa, e era literalmente um circo feito com tinta. Eu preciso ressaltar aqui, Delano, que os secretários regionais, os 12, participaram de todos os fóruns. Então, tinha secretaria que tinha 4 fóruns, 5 fóruns, outras 3, outros 2, dependia do tamanho da área da secretaria, da quantidade de bairros.
Então, todos os secretários participaram de todas as reuniões do fórum. Então, eu estou muito otimista. Acho que o prefeito Evandro escolheu bem, temos bons nomes aí, bons gestores, né? Porque o gestor, ele não tem que ser apenas aquele que vai resolver questão administrativa. Ele tem que ter habilidade política também. As duas coisas se completam, né? Tem que ser alguém que dê resposta técnica, para isso tem que ter equipe, mas tem que ter também essa responsabilidade política, esse talento político de lidar no dia a dia com os problemas da população. Acho que nós temos uma boa equipe de secretários, né, hoje para dar conta desses desafios. Perfeito. O senhor falou que esse processo está em construção, ainda deve ser efetivamente aplicado com o passar do tempo, né? E a gente está falando de uma gestão que implementa essa ideia, mas que é uma ideia que pode seguir para futuras gestões também. Sim. E aí eu pergunto, como que você blinda esse processo de interesses políticos, né? E aí interesses políticos falando do mau interesse político mesmo, Sim, né? sim. Politiqueiros, desse caso, né? Para que essas pessoas efetivamente sirvam à população. Tem algum sistema de metas, algum quadro de acompanhamento? Como é que isso é feito? Bom, muito bem. Nós temos hoje, na gestão Evandro, uma ouvidoria e controladoria muito competente, né? A secretária Silvia, uma pessoa experiente, é uma auditora de carreira do Estado, né, que já trabalhava na Assembleia Legislativa e hoje é a nossa secretária da Ouvidoria e Controladoria. Então, ela tem esse desafio de acompanhar, né, de ver os processos, mas eu diria mais, Rodrigo, o mais importante é a população. Por isso que a gestão compartilhada ela é fundamental, não apenas para planejar, para reivindicar, para oferecer demandas, mas para acompanhar a gestão do dia a dia. Se o cidadão vê alguma coisa que está incoerente, que está inadequado, que ele acha que tem ali algum problema mais sério, ele denuncia, né? E ele pode fazer isso à ouvidoria, à controladoria do município, né? E, além disso, tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, né? E eu creio que isso, espero que não aconteça, pelo menos com frequência, na nossa gestão. Mas há mecanismos da população denunciar e acompanhar essas ações do Executivo. Bacana. Quando a gente está falando dessa questão dos planejamentos, o Rodrigo até tinha anotado aqui uma questão, que foi uma das conversas também que a gente teve com o Elcio, e que ele falou que estava sendo feito um estudo no âmbito do Instituto, pensando nesses planejamentos que a cidade poderia ter em relação para mitigar possíveis riscos das mudanças climáticas. Esse plano foi feito? Como é que vocês têm trabalhado também essa questão? A gente lembra que, por exemplo, esse ano aparentemente mais tranquilo, né? Aliás, foi mais tranquilo, não dá para dizer que não foi, mas ano passado a gente teve um exemplo terrível do caso do Rio Grande do Sul, né? Que foi catastrófico. E a gente tem sentido algumas coisas, por exemplo, Fortaleza, acho que me parece que esse ano tem sido mais quente do que os outros, assim, a gente está num período... Sim. Chega ali à noite, tá 30 graus ainda, né? Exatamente. Uma das diretrizes, né, do nosso prefeito Evandro é a questão ambiental. Ele é um ambientalista, ele tem assim, um apreço muito grande por essa pauta ambiental. Escolheu um excelente secretário, João Vicente, para ser o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente. Além disso, o próprio IPLAN também tem uma equipe de técnicos que trabalha também nessa área ambiental. Nós temos aí a Urbifor, né, que trabalha gerenciando os 24, né, parques urbanos que nós temos. Nós precisamos melhorar algo que foi esquecido nas últimas gestões, que são as unidades de conservação municipais, são áreas maiores. Por exemplo, a APA da Sabiaguaba, área de proteção ambiental, ali tem 2 unidades de conservação importantíssimas. Um dos locais mais belos dessa cidade e desprotegidos e descuidados é o Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba. Você passa ali, em frente ao complexo ambiental e gastronômico da Sabiaguaba, que ali ainda é Parque do Cocó, foi criado pelo governador Camilo. Do outro lado, né, nós temos hoje uma das grandes atrações da cidade, que é a Duna do Pôr do Sol. Né? O pessoal sai ali depois do pôr do sol da Duna, passa a avenida e vai para o complexo ambiental, ali tomar a sua caipirinha, fazer o seu petisco, tem um tira-gosto muito bom ali, pode jantar e tal. Então ali é uma área. Depois da Duna do Pôr do Sol, nós temos um complexo de dunas. É um dos locais mais belos da nossa cidade e descuidados. Nunca houve uma gestão. Essas 2 unidades foram criadas pela então prefeita Luiziane Lins, mas depois da criação nunca houve uma boa gestão. E o nosso secretário João Vicente tem esse desafio e com certeza irá trabalhar. Mas também trabalhar bem essa área
da gestão das unidades de conservação, além dos parques urbanos, que hoje essa gestão é feita pela Urbifor, né? Mas nós temos também uma determinação do prefeito de criar corredores verdes. Fortaleza é uma cidade que avançou muito com as ciclovias. É algo que a gente tem que reconhecer, que é até referência no Brasil hoje com as ciclovias. Mas o que é que ocorre? Normalmente as pessoas usam aí a sua bike para passear, nos finais de semana, mas a bike, a bicicleta, ela pode e deve ser utilizada para ir para a escola, para ir para o trabalho, né? Só aquelas pessoas, muitas vezes, de mais baixa renda, é que utilizam porque não tem outra forma, né, mais barata de se deslocar. Mas deveria ser uma forma, como em vários países do mundo, a bicicleta se torna um dos principais modais, né? Agora, não há áreas verdes. Então você vai ali na ciclovia e não tem árvores. Então, a determinação do prefeito é plantar árvores em torno das ciclovias, né? E corredores verdes, que nós temos que aumentar consideravelmente. Recentemente, uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará mostrou que Fortaleza tem 312 quilômetros quadrados. Apenas 16% da nossa capital tem áreas verdes. Então, é muito pouco. Então, temos que aumentar consideravelmente essas áreas verdes, seja com parques urbanos ou então com corredores verdes, né? Com áreas, inclusive, que ao plantar árvores, você está criando áreas verdes, você está evitando também alagamentos. Porque qual é o grande problema do alagamento? É que nós criamos vias como o asfalto, né, que torna a cidade impermeável, né? Por isso que nos últimos anos se usou o tal do tijolinho em vez do asfalto, porque ali tem muito mais permeabilidade. Quer dizer, a água, vem a chuva, né, e ela penetra no solo. Com o asfalto não penetra. Então, nas últimas décadas, o que é que se fez em Fortaleza? Asfaltar as vias. Uma grande demanda dos bairros e às vezes até dos políticos era asfaltar as vias. Ora, isso aquece a cidade, torna a cidade mais quente e impermeável, e isso gera os alagamentos. Então, o nosso prefeito já determinou para os seus secretários o aumento considerável de áreas verdes em Fortaleza. Vocês estão mapeando, porque tem um programa do governo federal, inclusive, né, para você financiar isso, né? Aí a minha pergunta é se já tem alguma parceria em mente, né, para acessar esse crédito também, e como é que você democratiza isso também, porque às vezes você concentra esse processo, né, em apenas uma área da cidade e esquece das demais, principalmente as áreas mais periféricas. Muito bem, muito boa a sua pergunta. A gente às vezes acha que as áreas mais quentes são aquelas áreas que têm prédios, né? Não é verdade. Os bairros mais quentes, Fortaleza, a variação da temperatura é muito grande, 2, 3 graus de um bairro para outro. O Pirambu, por exemplo, aquela região ali, Pirambu, do lado oeste da cidade, é a área mais quente de Fortaleza, porque na frente da praia. Muitas casas, bem pertinho da praia, bem pertinho da praia ali, inclusive ali tem a Vila do Mar, sim, né? Aquela área até tem mais brisa, mas quando você penetra mais para o bairro, o que é que acontece? Não tem áreas verdes. Casas atrás de casas. Não tem prédios. Mas é tanta construção e asfalto que ali é muito mais quente do que Aldeota, do que Meireles, do que Dionísio Torres, que são bairros que têm prédios, mas têm mais áreas verdes. Então, isso é cientificamente comprovado. Quanto mais áreas verdes, menor será a temperatura, né? Mais agradável é a temperatura, tá? Então, nós temos estudo, sim. O prefeito quer que a gente trabalhe para apresentar projeto para conseguir crédito carbono, você trocar, a cidade planta e aí em busca de uma empresa, de um grupo econômico que possa comprar o crédito carbono, justamente porque é alguém que está poluindo, mas ela paga para que haja mais verde e isso vai resolver um problema também que as empresas têm que apresentar, né, no seu resultado. Hoje elas estão muito voltadas para a ESG, né? Para o ambiental, para o social e a boa governança. Então, muitas vezes, elas trabalham com crédito carbono. Nós estamos trabalhando isso, planejando isso, né, juntamente com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Na prática é isso. O fortalezense ele ganha por preservar determinadas áreas. Você tem, por exemplo, os manguezais, que a gente tem manguezal aqui. Exatamente. São os principais
que capturam carbono, né? Isso, Exatamente. de alguma forma, esses créditos, né, eles podem chegar a essas comunidades, Sim. a entidades também que trabalham com a questão da preservação aqui no Ceará, em Fortaleza? Essa é a ideia. Veja, Fortaleza, nós temos aqui 3 grandes bacias hidrográficas. Na zona oeste da cidade, nós temos ali a bacia do Ceará-Maranguapinho, que inclusive tem várias unidades de conservação, algumas estaduais e outras municipais, a maioria inclusive estadual. Temos ali a APA da Barra do Ceará, nós temos a APA, Área de Proteção Ambiental do Maranguapinho, não é? Nós temos ali dentro do PSI uma APA municipal, né? Inclusive é uma APA municipal. Aí, então, é a bacia hidrográfica do Ceará-Maranguapinho. Pelo meio da cidade, né, atravessando a cidade, nós temos a APA do Rio Cocó, Área de Proteção Ambiental do Rio Cocó, que depois essa área, pelo governador Camilo Santana, de forma definitiva, né, em 2017, regulamentou o Parque Estadual do Cocó, que atravessa a cidade. O Parque Estadual do Cocó tem 1.581 hectares. O Rio Cocó em Fortaleza tem 20 quilômetros. Toda essa área está preservada, né? As matas ciliares, e a maioria é mangue, como você bem colocou, são manguezais, tudo isso está preservado com o Parque Estadual do Cocó. E nós temos na área mais leste da cidade a bacia hidrográfica do Pacuti, né? Pacuti, que faz fronteira, a Foz do Pacuti faz fronteira ali entre a Praia do Futuro, né, com ali o Porto das Dunas, portanto, fronteira ali entre Fortaleza e Aquiraz, né? Uhum. Então, é uma área, nós temos muito mangue também nessa área, tem os afluentes do rio Pacuti, então, essa área tem que ser efetivamente preservada e a gente pode utilizar essa área que o poder público e aí o Estado, trabalhando junto com a Prefeitura, podem preservar e conseguir crédito carbono. E nós estamos vivendo um momento politicamente muito interessante, porque nós temos Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, né, que se integram, que trabalham juntos. Então, eu acho que nunca houve um momento político tão oportuno para a gente trabalhar esses projetos ambientais como nós estamos vivendo agora. Professor, uma das palavras, né, um dos valores que tem se repetido muito nessa gestão do Evandro é a questão da descentralização, né? Na época do Carnaval, inclusive, acho que foi meio que muito simbólico que se quis mostrar do que seria uma gestão. Aí eu lhe pergunto em relação a esse trabalho do Instituto, né, um Instituto de Planejamento de Fortaleza, assim, como é que tem sido feito isso? E assim, o que é que a cidade hoje ela conhece, né? O que é que a gestão pública hoje conhece realmente dos territórios? Tem territórios que ainda são desconhecidos, que se tem ainda se carece de dados, porque a gente sabe que para você levar uma política pública, você tem que saber o que é que tem lá, o que é que está faltando lá, enfim. Exatamente. O IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento, como eu disse, é um órgão de inteligência, é um órgão estratégico, né, de planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando junto com a CEPOG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, o plano plurianual, quem vai coordenar é a CEPOG, mas todos esses dados que nós recebemos dos fóruns, nós estamos entregando para a CEPOG e a CEPOG vai fazer a proposta, né, do plano plurianual. No segundo semestre, será enviada à Câmara Municipal a mensagem, a lei, o projeto de lei, que tratará do plano plurianual, ou seja, tudo que vai ser feito nos 3 próximos anos e no primeiro ano da gestão posterior, isso será aprovado pela Câmara no plano plurianual. Além disso, nós do IPLAN estamos ajudando a outras secretarias, outros órgãos da Prefeitura a fazer os seus planos estratégicos, né? A gente leva a metodologia, a gente ajuda, porque o IPLAN ele é um órgão meio, ele não é um órgão fim. Fim é a Secretaria da Saúde, é da Educação, não é? A MC, enfim, tem vários órgãos que são órgãos fins. Nós somos o órgão meio, então a gente faz esse trabalho de integração, de apoio a outros órgãos para fazer também os seus planejamentos. E temos trabalhado muito para integrar. Então, uma ação, por exemplo, resíduos sólidos. Nós estamos reunindo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria
de urbanismo e meio ambiente, de conservação e serviços públicos, não é? Até fazendo também uma ação conjunta com o Estado, com a SEMA, com a SEMAS, para a gente pensar, nesse momento, numa política mais ousada de gestão de resíduos sólidos, tanto para aumentar o grau de reciclagem em Fortaleza, como, sobretudo, com a educação ambiental. Porque, por mais ações que os órgãos façam, se a gente não mudar a cultura, o comportamento do povo de Fortaleza, a gente vai ficar enxugando gelo, né? Várias ações já foram tentadas, incrementadas, mas houve poucos avanços. O índice de reciclagem de Fortaleza é 4%, é irrisório, né? Quer dizer, hoje as pesquisas mostram que se pode reciclar 60% até 70% daquilo que a gente chama lixo, erradamente, porque aquilo é resíduo sólido. Uma parte é rejeito, não serve para nada. Esse rejeito, que é a menor parte, é que tinha que ir para os aterros sanitários. A maior parte, 60%, 70%, deveria estar sendo reciclado, gerando emprego e renda, né? Para os catadores. E essa né? outra parte ainda pode virar biogás, né? E vai virar biogás, como hoje já estamos fazendo. Sim. Aí a Ecofor faz um trabalho muito interessante, né? Lá em Caucaia, no aterro sanitário de Caucaia, no ASMOC, né? Fazendo esse trabalho, inclusive utilizando os resíduos orgânicos para a produção de gás natural. Isso é um case de sucesso em Fortaleza, que hoje já é uma referência, inclusive, nacional. Isso poderia ser feito em várias regiões do estado do Ceará. Então, isso é um trabalho também do IPLAN. Por exemplo, Defesa Civil. Nós estamos criando, vamos lançar brevemente, um observatório voltado para o controle, não é, dos riscos climáticos. Fortaleza tem vários riscos climáticos. Não é o excesso de chuva em determinados períodos, como é a quadra invernosa, não é? O avanço do mar, não é? Nós temos vários problemas ambientais e a gente está criando com vários órgãos, Defesa Civil, SEUMA, né, e outros órgãos aí que trabalham também na área ambiental, e fazendo isso de forma integrada. Em vez de um órgão estar fazendo aqui, o outro fazendo a mesma coisa, às vezes com sombreamento, né, vários órgãos se batendo, a gente está integrando para ter um trabalho mais efetivo e mais produtivo de políticas públicas. Como é que isso vai ser representado, esse observatório? É um site que a população vai ter acesso? Como vai? Nós temos hoje alguns observatórios que já existem, estão sendo aprimorados no IPLAN, né, com dados. Por exemplo, estamos construindo com a Secretaria das Mulheres, né, um observatório da mulher, com dados e indicadores sobre a situação da mulher em Fortaleza, né? Nós temos esse na área ambiental de riscos climáticos que nós estaremos apresentando publicamente. Brevemente primeiro semestre. Junho, né? Junho, porque junho é o mês ambiental, né? Hoje, inclusive, tem uma lei do Estado que transformou o mês de junho no mês ambiental, porque tem 5 de junho é o dia do meio ambiente. Normalmente se trabalha muito a semana do meio ambiente, mas aqui no Estado nós teremos várias ações. Estamos trabalhando com a Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar, a DENFOR. Estamos trabalhando também um observatório nessa área do mar, do litoral, né? Então, é papel nosso pesquisar, planejar e fazer isso juntamente com outros órgãos para que a gente possa publicizar, não é, a realidade de Fortaleza e também as políticas públicas para que a população possa usufruir de algumas políticas. Aí entra também a questão de aplicativo. Estamos pensando em algumas ações, alguns instrumentos desse tipo. Perfeito. Só mais uma pergunta nesse ponto. O senhor falou que é bem isso mesmo, o IPLAN, ele é um órgão meio, ali, ele não é o final, ele organiza e conversa, né, com os demais órgãos. E trabalha com dados. E dados, para você trabalhar com dados, você não pode se prender apenas àquilo que você tem no momento, até a título de comparação, você vê como é que a política está andando. E a gente recebeu aqui diversos secretários, né, diversas figuras da atual gestão que reclamam justamente de como que estava a situação, como é que veio da gestão anterior. No caso do IPLAN, houve isso? Como é que vocês lidaram com essa situação também? Bom, nós tivemos durante alguns anos a gestão do Eudoro Santana, né? Eudoro Santana era o superintendente do IPLANFOR. A gestão passada transformou a superintendência em presidência, né? Então, a partir ali do ano passado, né, uma lei modificou
lei municipal modificou o IPLAN. Hoje ele é um instituto com presidente. O presidente anterior fez algumas coisas boas, mas assim, eu acho que eram coisas assim muito pequenas. Muitas vezes aquilo até dava uma mídia e tal, mas coisas assim que não eram tão significativas, né? E se trabalhava muito só. Quer dizer, o IPLAN, como é um órgão meio, ele tem essa finalidade de integrar os vários órgãos. Eu acho que isso é muito importante, porque senão nós não vamos ter um órgão integrador. Esse é papel nosso, né? Acho que isso foi feito muito pouco na gestão passada, diferente do que o Eudoro Santana fez, e nós queremos resgatar isso. Inclusive, até fazer uma revisão no Fortaleza 2040. Né? O governo federal está fazendo uma ação muito interessante, que é planejar o Brasil para 2050. Né? Portanto, pensar o Brasil para daqui a 25 anos. O governo do estado também tem essa ideia, já vem trabalhando também o chamado Ceará 2050. E a nossa ideia é fazer uma atualização desse grande trabalho liderado pelo Eudoro Santana, que é o Fortaleza 2040, pensando mais 10 anos à frente, e aí fazendo essa interlocução com o governo do estado e com o governo federal, que também pensam para 25 anos à frente. Então, nós estamos começando a pensar como é que nós vamos fazer isso. Acho que isso é muito importante, porque é fundamental que a gente tenha planos de longo prazo. Né? Planejamento, você não pode planejar apenas 4 anos. Isso é feito no plano plurianual. Né? Nós temos que pensar mais para frente. Né? E tem que ter ousadia. Mesmo que a gente tenha que fazer lá na frente uma revisão, porque as coisas mudam, a realidade muda. Então, você vai adaptando, vai adequando o seu planejamento à realidade que o município está vivendo. Então, nos interessa, estamos começando a trabalhar essa ideia de uma revisão de 2040, pensando 2050. Professor, eu queria que você comentasse, assim, o Instituto ele produz conhecimento sobre a cidade, né? Falando de uma forma mais direta e tudo, e o senhor tem falado aqui que a gente tem visto de várias frentes que tem apontado, assim, como é que ele trabalha, como é que é trabalhado a questão da transparência, no sentido de fazer chegar esse conhecimento ao cidadão. Sim. Que às vezes, assim, eu sei que tem, você na produção do conhecimento, vocês produzem conhecimento e a partir dali você pode pensar as políticas públicas. Mas a pessoa pode olhar ali também e pensar em outra coisa para ela e tudo, assim, as próprias comunidades podem usar aquele conhecimento que é gerado pelo Instituto e terem ações autônomas, ações próprias, enfim, né, cidadãs. Como é que é o acesso, como é que é processado, como é que é apresentado esse conteúdo? Bom, nós vimos um problema no IPLAN, é que aquilo que era produzido pelos técnicos do IPLAN não era colocado à disposição da população. Por exemplo, nós temos lá um trabalho belíssimo, que é o Fortaleza em Bairros. Né? O que é isso? Nós temos dados sobre os 121 bairros de Fortaleza, a origem do bairro, quais os equipamentos existentes do bairro, tem uma escola, tem uma creche, tem um posto de saúde, tem uma praça, tem uma areninha. Está sendo divulgado pelas redes sociais, inclusive, está com a isso, campanha. Né? Nós estamos trabalhando essa divulgação e vamos aumentar isso, tá? Para que o cidadão primeiro conheça onde vive, a começar pelo seu bairro, né? Conheça melhor a sua cidade. Né? A Secretaria de Governo, através da comunicação, está fazendo um trabalho muito interessante, que é divulgar a história de Fortaleza. Né? Pouca gente sabe que a Igreja do Rosário foi construída em 1730, por escravo. Não é? É o prédio mais antigo de Fortaleza. Quem é que sabe disso? A origem de Fortaleza, ali, o Forte Schunenburg, que gerou o Forte Nossa Senhora da Assunção, que hoje ali é a 10ª Região Militar. Fortaleza nasce ali, né? Começa a existir a partir dali, daquele forte. É muito importante conhecer essa história. Né? Então é muito importante conhecer as lagoas de Fortaleza. Temos várias lagoas, algumas até foram aterradas, infelizmente, né, pela especulação imobiliária. Então, nós temos 24 parques urbanos, né, muito importante, e que a população possa usufruir. Nós estamos trabalhando um projeto muito interessante, que é começar a criar esses corredores ligando uma lagoa a outra, um parque urbano a outro parque urbano, através de ciclovias, com corredores verdes. Então, é um projeto que a gente começa a desenvolver com outras secretarias. Né? Então, com aplicativos, aí a City Nova, que é o órgão, a agência que trabalha com ciência, com inovação, também já está pensando como fazer aplicativos,
como transformar o governo num governo digital, como o cidadão pode utilizar melhor esse mecanismo, né, da digitalização para usufruir de determinados serviços públicos. Então, a City Nova está fazendo esse trabalho, está planejando isso. A CEPOG também tem trabalhado essa questão da modernização, da digitalização. Então, é para ir para onde a gente deve caminhar nos próximos anos. Quando você tem a mudança de nome, né, do Instituto, ele ganha um pezinho ali de pesquisa. Né? Como é que é esse diálogo com o Ceará? É um produtor de conhecimento. Né? A gente tem a UES, tem a UFC, para citar aqui Fortaleza, sem contar a Unilab, sem contar o UFCA, sem contar a URCA. É de fato um produtor de conhecimento. Como é que acontece esse diálogo para efetivamente isso se traduzir na prática ali da população? Muito bem, você colocou uma questão muito importante. Nós já estivemos com o reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio. Nós já tivemos reunião com a equipe também do Instituto Federal do Ceará, professor Vali e sua equipe. Nós vamos também buscar o S, lá o professor Idelbrando, ainda vamos marcar essa reunião. Então a gente quer trabalhar de forma mais integrada com os produtores de conhecimento, né, os pesquisadores, que estão sobretudo nas universidades. E a gente quer utilizar esses produtos nos nossos observatórios. Então a ideia é que a gente possa ter um observatório amplo de vários temas, onde a população possa conhecer a realidade daquele tema e os serviços que podem ser gerados por alguns instrumentos da prefeitura em parceria com essas organizações de educação. Eu posso estar aqui um exemplo muito produtivo, na época que nós estávamos na Secretaria do Meio Ambiente, que nós trabalhamos muito com o programa Cientista-Chefe do Meio Ambiente. Né? Hoje o governo do estado tem, com a FUNCAP, a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, acho que hoje eles têm 20 cientistas-chefes, algo em torno de 20. E com um cientista-chefe você pode desenvolver vários produtos. Lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós tínhamos o cientista-chefe do meio ambiente com 5 produtos que estavam sendo desenvolvidos, alguns foram apresentados. Então, a ideia também é trabalhar dessa forma. Então, estamos iniciando, né, essa conversa com as universidades e, possivelmente, nós vamos fazer algo semelhante ao que o governo do estado faz com a FUNCAP, utilizando a inteligência, porque, veja, esses professores não precisam estar no IPLAN, esses pesquisadores podem estar da universidade, desenvolvendo pesquisas, produtos que interessem a população de Fortaleza. Para isso que serve a universidade, né? Então, voltar à universidade para a realidade local, né? Então, a ideia é que a gente possa aproveitar a inteligência, não é, a capacidade que tem a universidade de gerar pesquisas, conhecimento em prol da população de Fortaleza. Essa é a ideia e vamos fazer isso criando instrumentos dessa ordem. Professor, um tema que foi muito forte durante as eleições, assim, as eleições municipais em Fortaleza, especificamente, foi a questão da violência nas cidades. Aí falou-se muito, enfim, muitas vezes a discussão ia muito para aquela ideia da parte repressiva desse trabalho que tem que ser feito. Falou do trabalho muito da Guarda Municipal, enfim, quase que em alguns casos, meio que somente isso, assim. O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, assim, onde é que ele entra, qual é a contribuição que ele pode dar, que ele vai dar para esse enfrentamento possível, né, da perspectiva do município, do que cabe, do que o município pode fazer, a violência, que é uma preocupação da sociedade cearense em geral. Muito bem, muito boa pergunta. Como eu disse, o IPLAN é um órgão meio. Ele atua em parceria com os órgãos fins, né, para gerar produtos em prol da população. Então, nós temos uma secretaria muito importante, estratégica, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, né? E nós temos uma grande secretária à frente, que é a vice-prefeita, a Gabriela Aguiar, e que trabalha em parceria com a primeira-dama, Cristiane Leitão, que tem uma sensibilidade muito grande, experiência como primeira-dama da Assembleia Legislativa, realizou um grande trabalho, e elas estão trabalhando um projeto interessantíssimo, que é o Fortaleza Inclusiva, né? Trabalho de inclusão com aqueles grupos menos preparados para o cotidiano, para a vida, né? Pessoas que precisam de apoio do poder público, né? Eles têm um cadastro muito bom, que é o cadastro único,
né, junto com o governo federal. Então, nós temos assim, nós sabemos quem é que precisa, quem são as pessoas que mais precisam do poder público. E nós estamos ajudando a secretaria na metodologia. Por exemplo, nós temos as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso observatório ele trabalhou muito essa ideia de as políticas públicas acompanharem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós estamos ajudando na metodologia a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Estamos trabalhando também essa ideia com a Defesa Civil, né? O Fortaleza tem 89 áreas de risco, né? Então, nós temos isso mapeado e vamos trabalhar dentro desse Observatório de Riscos Climáticos para tentar prever problemas que podem acontecer, agir antes, né? Isso com um sistema, a gente vai fazer, inclusive, a Defesa Civil está desenvolvendo um projeto de ter alarme, né? Alarme de chuva, alarme de alagamento, alarme de extremo calor, alarme, e isso está sendo feito em parceria com o IPLAN, né? E estamos acompanhando com muito interesse esse trabalho da Secretaria de Segurança Cidadã, né, a SESEC, que está descentralizando a Guarda Municipal. Isso é muito importante. Cada regional, né, vai ter um corpo de guardas, né, servindo ali a segurança cidadã naquele território. E trabalhará, e já está fazendo isso, iniciando, com o governo do Estado, né, com o sistema de segurança pública. O governo do Estado, além desse trabalho de repressão, de combate à criminalidade, desenvolve um projeto muito interessante e está sendo feito também em parceria com o município, que é o Previl, que é um programa de prevenção à violência, certo? E já está sendo bem desenvolvido esse trabalho, e aí o município será muito parceiro do Estado na prevenção. Como é que você previne? Dando assistência àquela população. É com educação, é com saúde, é com assistência social, é com geração de emprego e renda, e aí entra também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. Os bons projetos que existiam na prefeitura terão continuidade, serão aperfeiçoados, né? E aí serão criados outros projetos. Então, eu estou muito otimista. Acho que com essa integração, primeiro entre nós, da prefeitura, com os diversos órgãos, e aí o IPLAN tem esse papel estratégico, com essa integração com o governo estadual e com o governo federal, eu acho que nós melhoraremos os indicadores. Porque, veja bem, durante os últimos governos municipais, se vendeu muita ideia de que Fortaleza é a cidade mais rica do Nordeste. Tinha o maior PIB, né? O maior PIB do Nordeste é o PIB de Fortaleza. Ok, isso tem a sua importância, mas não é o mais importante. Eu quero saber como é que está a qualidade de vida das pessoas. E aí você veja o seguinte... Qual o IDH, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, isso aí que é o fundamental. Veja, das 27 capitais do Brasil, Fortaleza é a terceira pior em quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós temos aí 36% da população de Fortaleza vivendo abaixo da linha da pobreza, é a terceira pior. Em termos de concentração de renda, né, que é o índice de Gini, você mede aí a concentração da riqueza entre os mais pobres e os mais ricos, Fortaleza é a quinta pior cidade em concentração de renda do país. Se você vai para a renda per capita, né, eu pego o PIB dividido pela população, eu tenho a renda per capita, das 27 capitais, Fortaleza é a oitava. Então, uma das diretrizes do governo Evandro, né, determinadas por ele, é diminuir a desigualdade social e territorial de Fortaleza. Então, nós vamos também, o IPLAN tem esse desafio de trabalhar com essas outras secretarias para diminuir essas desigualdades. Já chamar de secretário. Bruno, e aí eu queria falar, porque o senhor é uma figura sempre lembrada quando tem algum nome do PT. O PT vai disputar alguma coisa, aí tem na lista, e o Bruno sempre está na lista lá como um nome cotado, nome respeitado dentro desse processo. E aí eu pergunto agora de uma forma mais macro do partido, tanto no Ceará como aqui em Fortaleza também. E me parece que há uma dificuldade, obviamente são muitos avanços, né? Mas há uma dificuldade, às vezes, de deixar mais claro
esse avanço para a população. Não basta estar melhor, você tem que mostrar que está melhor para a população. Perfeito. E aí, como você vai driblando essas questões, falando em comunicação, falando nesses formatos que são utilizados para as redes sociais, né? Pensando também no ano que vem, porque me parece que a gestão do Evandro, e aí a gestão do Evandro hoje ela tem uma repercussão nacional, Sim. pela dimensão, a importância, né, da única capital cearense, né, que exatamente. o PT governa, né? Como que isso está aparecendo já nessa gestão e como isso pode se refletir também no partido como um todo, pensando no ano que vem? Muito bem, eu acho que 2026 será um ano de uma eleição muito difícil. Acho que o presidente Lula vem fazendo um bom governo, a inflação está sob controle, né? É claro que alguns produtos têm tido uma inflação maior, um aumento de preços, isso gera algum efeito negativo e tal. Mas se você pensar bem, 5% de inflação para o Brasil é inflação baixa, né? O desemprego nunca teve tão baixo, né? Em torno de 7% hoje, é um desemprego baixíssimo em relação a anos anteriores. Em 2023, primeiro ano, governo Lula, a economia cresceu 3,2%. No segundo ano, 2024, 3,4%. Aí muitos economistas estão pessimistas, acham que esse ano vai diminuir. Os 2 anos anteriores também estavam pessimistas. Todos erraram, esses pessimistas. Então, eu acho que nós vamos ter um crescimento razoável esse ano, acima do que os pessimistas estão prevendo. Então, a economia está bem, né? A renda está melhorando. Recentemente, aí, pesquisas agora, desses últimos dias, mostram que a desigualdade, né, caiu, ainda é muito alta no Brasil. O Brasil está entre os 10 países de pior concentração de renda do mundo. Contraditoriamente, está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Mas houve uma melhoria no que se refere à questão da desigualdade, né? Então, acho que o Lula está bem, mas não está fácil. As pesquisas estão mostrando que o povo quer mais e nós temos que fazer mais. O governo do Estado, acho que o governador Elmano está fazendo um bom governo, né? Tem aí vários indicadores que melhoraram do Estado. A questão do crescimento, o Estado está crescendo mais do que o país, quase o dobro em relação a 2024 do crescimento do país. Mas aí não acho que vai ser uma eleição fácil. Vai ser uma eleição dura, tanto para a presidência da República como para o governo do Estado. E Fortaleza tem um papel decisivo, porque a eleição do Evandro foi uma eleição muito apertada. Nós ganhamos com 10 mil votos de diferença, tá certo? Então nós temos que mostrar muito serviço, trabalhar muito, e se o Evandro estiver bem em Fortaleza, isso será decisivo para a reeleição do governador Eumano de Freitas, né? Então acho que eles estão com muita habilidade política, o Eumano tem uma grande maioria na Assembleia, o Evandro tem uma grande maioria na Câmara Municipal, temos muitos partidos aliados, mas acho que não será uma eleição fácil, né? Porque a extrema-direita se aproveita aí da desgraça, dos problemas que existem na sociedade, trabalham bem a comunicação disso, né? Eles são muito bons em comunicação nas redes sociais e nós temos que melhorar também a nossa comunicação. Mas acho que será uma eleição difícil, uma eleição dura. E isso está sendo no mundo inteiro. Veja o que está acontecendo na Alemanha. O centro se uniu com a esquerda e com a centro-esquerda para derrotar a extrema-direita. Na França, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a extrema-direita ganhou. Está aí o Trump. E as consequências estão aí, né? Piorando a vida do povo norte-americano. Então, a gente tem que ter muita habilidade política, tem que mostrar muito trabalho, temos que desenvolver muitos projetos, porque eu acho que nós teremos uma eleição muito dura, porque é uma eleição que tem eleição majoritária para presidente, para governador, e tem 2 vagas para o Senado. Então, o ideal seria que essas forças que hoje governam Fortaleza e o Ceará se unam, né, com boas candidaturas de pessoas sérias, de pessoas que têm trabalho pelo Ceará, para efetivamente a gente ganhar a eleição. Acho que será muito dura, acho que será uma eleição muito difícil. O Bruno, Pedir só para ser mais breve para a gente não estourar muito tempo. Eu queria lhe perguntar, pegando a sua experiência como político, de uma figura política que tem acompanhado o cenário político brasileiro, como historiador, como pedagogo, né? E como petista. Sobre o que você acha, como é que você acha que o governo
tem tratado, o governo federal, o governo Lula, ele tem tratado essa questão, por exemplo, do acesso à internet, das redes sociais, né? Eu lembro que, por exemplo, quando o ministro Camilo Santana bancou aquela ideia de ter um controle dos celulares nas escolas, teve uma certa crítica e tudo. E a gente sabe, você está falando da comunicação, que assim, que os algoritmos, eles beneficiam realmente os discursos extremistas e tudo, de ódio, aquela coisa. A gente sabe que, você imaginar que uma figura como o Pablo Marçal virar um candidato que consegue disputar, né, diz muito de como é que funcionam esses algoritmos. Como é que você acha que a esquerda tem enfrentado essa questão, assim? É só mudar de linguagem ou tem que ter uma questão de, por exemplo, de intervenção, de controle, de regulamentação, por exemplo, das redes? Tá. Eu acho que são duas ações. Acho que tem que ter uma regulamentação. Porque, veja bem, as pessoas estão se suicidando por causa das redes, né? Há grupos que ensinam como é que você se mata, né? E jovens estão aí perdendo vida, ou então se desmoralizando perante seus colegas com ações que são estimuladas a fazer. Acho que o governador, o ex-governador Camilo, hoje nosso ministro da Educação, ele acertou em cheio, né, quando ele resolveu comprar essa briga de tirar o celular da escola, né? Escola é para estudar, é para ter relação com os outros colegas, a educação não é só aula, é no recreio, é a convivência, é o esporte, é a cultura, né? Tem que tirar o celular mesmo da sala de aula e da escola, né? Por sinal, fiquei muito feliz porque o primeiro projeto do Brasil foi o meu projeto, em 2008, quando eu era deputado estadual, fui até premiado pelo Senado Federal, foi o primeiro projeto que apareceu que proibia. Como eu sou professor e sofro o problema, né? Porque a pior coisa é você estar dando aula e o aluno ali com celular, né? Sem prestar atenção, sem estar aproveitando aquele momento, olhando o celular. Então, como professor, eu fui o primeiro a apresentar esse projeto. Felizmente, isso foi agora feito para todo o Brasil, liderado por esse movimento do nosso ministro Camilo Santana, por sinal, está fazendo um belíssimo trabalho no Ministério da Educação. Então, primeiro, esse trabalho que as famílias também têm que assumir esse papel. Não é só a escola, não é só o governo. As famílias têm que limitar o tempo de vídeo, de celular, de tela, de uma maneira geral, para os seus filhos. Não é fácil, porque as crianças estão muito habituadas. Eu tenho netos, sofro isso também, a pressão, né? Pela tela, então a gente tem que trabalhar junto com as famílias. Segundo, os partidos políticos, e aí o PT, tem que trabalhar melhor, e os governos de esquerda, os governos progressistas, trabalhar melhor a comunicação. Na verdade, nós apanhamos muito. Acho que estamos melhorando, mas ainda acho que a extrema-direita, né, populista e irresponsável, né, trabalha muito bem a violência, trabalha com cenas que muitas vezes atraem as pessoas, cenas violentas, cenas dantescas, né? E aí isso dá muito ibope, isso atrai pessoas para esses grupos, né? Como você disse. Então, acho que nós ainda precisamos evoluir muito, né? Tanto o governo como os partidos progressistas, em melhorar a sua comunicação nas redes sociais. Bruno, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse também. A gente vai receber aqui a 7ª conferência da cidade de Fortaleza, né, agora no finalzinho de junho, dia 27 e dia 28 de junho. O que as pessoas têm que participar? As inscrições estão abertas também. Por que elas têm que participar? O que isso vai influenciar na vida de todo mundo aqui da cidade? Muito bem. Quanto mais a gente discutir a cidade, melhor, né? Quanto mais gente pensando, discutindo, trazendo propostas, melhor. O governo federal está fazendo um processo de conferência nacional das cidades. O governo do estado aqui no Ceará também está preparando a conferência estadual e muitos municípios estão preparando as suas conferências municipais. Aqui em Fortaleza nós teremos, como você bem disse, dias 27 e 28 de junho, vai ser ali na Assembleia Legislativa, né, na Unipasse, nós vamos fazer a conferência municipal em 2 dias. E até lá, todo esse mês de maio, né, e os sábados de junho, são 5 sábados, nós faremos as pré-conferências em locais diversos da cidade, que já vão preparando o debate, trazendo propostas que irão, né, para a conferência dos dias 27 e 28.
Então, serão nessa conferência, serão escolhidos delegados que irão para a conferência estadual e escolherão delegados que participarão da conferência nacional. E em cada conferência dessa serão aprovadas propostas, né, para Fortaleza, para as cidades, de uma maneira geral, do Ceará e também para as cidades brasileiras. Mais um bom momento de discutir Fortaleza, né, e o IPLAN coordena esse trabalho aqui na cidade de Fortaleza. E é isso, as inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas. Nós, inclusive, estava até o dia 14, mas nós estamos colocando até o dia 31 de maio. Então, até o final de maio, como é que a pessoa se inscreve para participar das pré-conferências e da conferência? É só entrar no site do IPLAN, IPLAN 2P, né? IPLAN 2P.fortaleza.ce.gov.br. Lá você se inscreve e aí irá participar tanto da pré-conferência como também da Conferência Municipal de Fortaleza. É isso, importante não deixar de participar. Bruno, quero agradecer a sua participação aqui no podcast, estender o convite também para uma próxima oportunidade. Assunto não falta, ficou pelo menos uns 4 pontos de fora aqui, porque não deu tempo a gente conversar sobre tudo, né? Mas estendo o convite para uma próxima oportunidade a gente debater mais sobre a cidade de Fortaleza também. Eu que agradeço e parabenizo a equipe aqui do Opinião, que está fazendo aqui grandes debates nesses podcasts liderados por vocês. Parabéns. Te agradecer também pela parceria, a gente segue juntos aqui e até a próxima, né, Leão? Obrigado, Rodrigo. Um grande prazer estar aqui com você, um grande prazer estar com o professor Bruno. E é isso, né? Estamos aí para discutir também a cidade aqui, como a gente tem feito muitas vezes no nosso podcast. É isso, né? E te agradecer também pela parceria, pela audiência, te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, basta se inscrever, né? Você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e marca o sininho para receber todas as novidades aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.